Oi, sou Josh Bernstein. Estou nos Andes peruanos a caminho da terra dos antigos Chachapoyas. Inimigos mortais dos poderosos Incas, eles arrancavam a cabeça das pessoas. E famosos por sua crueldade, os Chachapoyas desapareceram de repente no século XVI. Minha missão é explorar uma das culturas mais incríveis e menos conhecidas do mundo e revelar como esses poderosos guerreiros desapareceram. De Josh Bernstein. Na Cordilheira dos Andes, no norte do Peru, acima das nuvens, estão os segredos de uma antiga tribo de guerreiros conhecidos como Chachapoyas. Os registros mais antigos datam de 500 depois de Cristo. Houve época em que mais de 300 mil Chachapoyas reinavam sobre 65 mil quilômetros quadrados. No século XVI, eles desapareceram misteriosamente e a história os esqueceu. O que se sabe sobre a tribo dos Chachapoyas é que teve seu apogeu na América do Sul entre o século VI e meados do século XVI. Mas há muito que não se sabe. Não sabemos, por exemplo, qual era a sua aparência. Só temos uma imagem. Encontrada em um manuscrito de 1615, ela foi feita por um nativo andino, pouco depois do desaparecimento da tribo. Mesmo a origem do nome deles é incerta. Chamados de Povo das Nuvens, a melhor explicação que se tem é de que essa era uma referência ao local onde os Chachapoyas viviam. Esses guerreiros deixaram algo extraordinário nessas montanhas, a fortaleza inacessível de Cuelap. É aqui que quero começar a minha investigação sobre o que aconteceu com esse povo antigo e o porquê de seu desaparecimento. Eu tô chegando lá. Tô subindo cada vez mais. A Cordilheira dos Andes só perde para o Himalaia, em termos de altitude. E muitas montanhas têm mais de 6.000 metros. Cuelap fica a mais ou menos 3.000 metros. O que significa que se você está no nível do mar e vem direto para cá, você cansa. Chegamos. É Cuelap. Descoberta em 1843, Cuelap é uma proeza incrível de engenharia. Com muros de 18 metros de altura que se estendem por mais de 600 metros, é uma das maiores estruturas de pedra da América do Sul. É vários séculos mais antiga do que Machu Picchu, onde vivia a mais famosa civilização peruana, os Incas. Mas os Incas só começaram a se destacar por volta de 1300, ou seja, 800 anos depois da ascensão dos Chachapoyas, que só agora começam a ter os seus segredos revelados. O arqueólogo Alfredo Narváez escava as ruínas de Cuelap há mais de 20 anos e é um dos poucos especialistas no mundo sobre os Chachapoyas. A gente pode dar uma volta? Claro que sim, vamos lá. Legal, vai na frente, eu te sigo. O que são esses círculos? Um local para cerimônias? Não, são moradias. Moradias? Todas as casas são redondas. O que vemos aqui é a arquitetura típica da civilização dos Chachapoyas. Então, se eu visse isso numa cabana, é porque seria de um Chachapoya? Isso. Nós estimamos que aqui viviam de 3 a 4 mil pessoas, pelo menos. Uma comunidade bem grande. Era sim. Devia ser importante. Era a maior comunidade de toda essa região. A vista vai ficando cada vez mais linda. Isso mesmo. Mas não só a paisagem fez de Cuelap um local tão cobiçado. Aqui em cima, eles ficavam numa posição bem privilegiada. Verdade. Não é? Ninguém poderia pegá-lo de surpresa se visse tudo daqui desse muro de pedra. Exato. Os Chachapoyas eram guerreiros e geralmente construíam em terreno elevado para poder se defender melhor. Mas Cuelap também revela que essa tribo tinha um lado espiritual bastante desenvolvido. Alfredo me diz que os Chachapoyas adoravam locais de objetos sagrados, como montanhas, lagos e grandes pedras. Cuelap foi construída no topo de uma montanha considerada sagrada, porque se alinhava com um lago ali próximo, também considerado sagrado. É claro que deve ter sido um trabalho gigantesco trazer essas pedras aqui para cima para construir essa estrutura. É lógico que Cuelap teve uma tremenda importância para os Chachapoyas. Porque era o local religioso mais importante. Os Chachapoyas também tinham uma forte relação com os mortos e era uma honra ser enterrado aqui.
Embora Alfredo diga que não havia cemitério em Quelap. Moravam com os mortos? Mantinham os mortos em casa. Cada moradia era uma catacumba. Aliás, podemos ver várias nos muros externos. O muro externo desse lugar está cheio de catacumbas. E até hoje? Continua hoje. aqui. Pois é. Vários esqueletos foram encontrados sob o chão das casas e também nas paredes. Esses ossos foram encontrados quando algumas delas desabaram. Mas Alfredo me disse que a maior descoberta feita em relação aos Chachapoyas foi um grupo de corpos mumificados encontrados há pouco tempo. 8 múmias muito bem preservadas foram descobertas em um local bastante remoto, a chamada Caverna Muyustia. Uma vez que os Chachapoyas não deixaram nenhum registro escrito, podemos só tirar conclusões das pistas físicas que deixaram. Seus corpos. Espero que essa revelação possa esclarecer algo sobre uma das culturas mais fascinantes do mundo, que misteriosamente sumiu do mapa. Para chegar ao próximo sítio, só indo a cavalo. Vou me encontrar com uma arqueóloga que se especializou em preservar e conservar múmias Chachapoyas. Para chegar lá, são 5 horas de montaria. Para chegar até as múmias, tenho que subir 2.500 metros acima do nível do mar. Arriba! Anda! Arriba! Estamos subindo? Oh! Nossa, olha só isso. Demais. Foi bom. Deu tudo certo. Tá, a gente demorou um pouco. Tá, demorou pra caramba. 6 horas. Mas ele pegou o caminho mais bonito. Quem estava me esperando era a arqueóloga doutora Sônia Guillen. É um prazer tê-lo aqui. Esse é um lugar muito interessante. Eu acho sim. que vamos nos divertir. No momento, todas elas... Daqui não dá pra saber que é uma caverna. Prepare-se para uma surpresa. A equipe de Sônia descobriu uma caverna que acredita ter sido usada como uma catedral. Um espaço religioso de enorme importância para a cultura dos Chachapoyas. É enorme. Com certeza. Lanternas. Lanternas acesas. Este também era um local sagrado. Assim como em Quelap, os Chachapoyas enterravam seus mortos aqui para homenageá-los. O que parece é que eles usavam cada fenda que havia, cada buraquinho e reentrância da caverna para depositar os ossos das pessoas da comunidade, de todos os que estavam de alguma forma ligados a esse local sagrado. Mas não são os esqueletos que fazem dessa caverna um local especial. Sônia e sua equipe fizeram uma descoberta arqueológica extraordinária quando encontraram as 8 múmias nessas lajes sobre nós. Agora expostas, é uma corrida contra o tempo para preservá-las e aos segredos que guardam. É isso que estão fazendo, não é? Removendo os corpos enterrados Isso. para conservá-los. Essa é uma descoberta importantíssima e pode nos revelar quem eram os Chachapoyas e como desapareceram. A Sônia deixou que eu recuperasse uma múmia. Tenho que usar equipamento de proteção. Luvas, já que pode ter espinhos. Esse negócio não é lá muito higiênico, mas eu tenho que proteger minhas mãos. Tenho que usar máscara, porque a umidade na minha respiração pode afetar a múmia. Prontinho. Cuidado. Tá bom. Então ninguém mexeu nessa múmia desde que foi posta aqui? Nunca. Nunca. Cuidado, hein? Tá bom. Pronto. Assim? Ah, meu Deus. Segura contra você. Tá bom. Tá bom. Caramba, que estranho. Cuidado. Pronto. Vamos por aqui. Na cultura dos Chachapoyas, são muito raras as evidências de mumificação. Essa múmia já foi encontrada sem cabeça. Qualquer movimento brusco que eu faça, e a múmia, que já é frágil, desmantela. Muito bem. Está bem? Ótimo. Perfeito. Perfeito. Deixa eu falar. Segurar aquela múmia foi bem estranho. Mas também teve um lance mágico com o local sagrado e com todos aqueles que viveram aqui. Ufa, ainda bem que deu certo. O processo de mumificação preservou bastante o cadáver.
Sônia está ansiosa para estudar o exemplar que a gente acabou de recuperar. Agora, temos que levá-lo a cavalo para o laboratório. Pronto. Aqui está a nossa múmia. Ah, não aperta tanto, não aperta. Sem problema, tá, sem problema. Temos a múmia aqui, embalada, protegida e agora presa na garupa desse animal que vai levá-la numa viagem de 3 horas. E será encaminhada ao museu para análises. Lá serão desvendados alguns dos misteriosos segredos dessa civilização tão pouco conhecida. Estou viajando pelos Andes para investigar o desaparecimento do que pode ser uma das civilizações esquecidas mais ricas do mundo. A tribo dos Chachapoyas, do Peru. No momento, estou levando uma carga curiosa, que talvez nos revele quem eram esses temíveis guerreiros e por que desapareceram. As múmias Chachapoyas. Essa aqui é uma das múmias que nós tiramos da caverna e trouxemos para o Museu Leme Bamba. Miguel e eu estamos levando esta múmia com o maior cuidado porque queremos que chegue em perfeitas condições. Alice. Sabe-se tão pouco sobre os Chachapoyas que cada múmia é uma peça importante para compor o quebra-cabeça que revelará um pouco da história desse povo. Ao contrário da múmia que eu recuperei, esta ainda tem cabeça. Só olhando assim, rapidinho, o que dá para dizer sobre essa pessoa aqui? Baseada só na morfologia da cabeça e no tamanho das pernas, eu diria que esse indivíduo era um homem. O nariz foi quebrado nesse ponto. Está vendo como os ossos se fundiram aqui de forma irregular? Ele morreu jovem. Dá pra ver por causa da pelvis, que revela que o indivíduo tinha entre 30 e 35 anos no máximo. Em geral, todos os indivíduos que encontramos aqui até agora são altos, tipo 1,72 m. Então esse Chachapoya podia ser assim? Isso. Musculoso, forte? Era esbelto. Esbelto? Esbelto, mas musculoso. Devia ser forte. Vivendo aqui, eles tinham mesmo que ser fortes. Claro, faz parte do ambiente. A análise dos corpos que nós trouxemos ainda está no estágio inicial. Mas as outras múmias do museu revelaram algumas pistas bem estranhas sobre a cultura dos Chachapoyas. Sônia e eu estamos agora no depósito principal do museu. Estamos cercados por múmias. Sônia descobriu que, ao contrário dos egípcios, os Chachapoyas não embalsamavam os mortos. Para ajudar a preservar as múmias, tanto a temperatura como a umidade desta sala são controladas cuidadosamente. Quantas múmias tem aqui? 231. Muitas das múmias Chachapoyas foram encontradas embrulhadas em sacos, com a imagem de um rosto rude bordada neles. E qual é o significado desses rostos? Bom, esse é um padrão encontrado apenas entre essas múmias Chachapoyas. Ah, bebês. As duas que encontramos eram de um recém-nascido e de um bebê de 1 mês. Incrível. Enquanto examinava essas múmias para determinar como esses Chachapoyas morreram, Sônia fez uma descoberta perturbadora. Foi uma surpresa, mas parece seguir um padrão. Temos que analisar melhor. Temos uma mulher muito jovem, com a área dos olhos inchada e uma fratura minúscula à direita. Foi a causa da morte? Foi, sim. Um golpe e tanto no crânio. É. Encontramos outros 2 casos parecidos. E os dois têm olhos inchados e um hematoma. Acho que, nesses casos, estamos lidando com sacrifícios. Rituais de sacrifício humano. Rituais de sacrifício humano. Essa é a primeira evidência que sugere a existência de rituais de sacrifício humano entre os Chachapoyas. Nas tribos antigas, a oferenda de sacrifícios geralmente está ligada a algum tipo de adoração. Por isso, voltei para Cuelap, o centro espiritual dos Chachapoyas. Só que o arqueólogo Alfredo Narváez encontrou evidências de uma oferenda de outro tipo. Esse é o maior templo deste sítio. Alfredo acredita que esse templo de 1500 anos era um dos locais religiosos mais sagrados para a civilização dos Chachapoyas.
A cobertura do templo era uma plataforma de cerimonial em que havia música e dança. Mas lá dentro, Alfredo fez uma triste descoberta. Esta é a única entrada para a parte interior do templo. Hoje está vazia, mas não estava assim quando foi descoberta. Toda essa área estava completamente cheia. Não estava vazia assim. A parte de dentro estava cheia de ossos humanos, de animais e outros tipos de oferenda. Ossos humanos. Encontramos muitos ossos humanos aqui. Quer dizer, então, que as cerimônias aconteciam aqui e as oferendas e contribuições de sacrifícios lá embaixo? Isso. Vamos nos equipar e descer? Fazer as oferendas pessoalmente? Como as oferendas já foram retiradas, temos a rara oportunidade de explorar o local por dentro. Só que é mais fácil falar do que fazer. Tá bom. Sem o equipamento, eu não conseguiria descer esses 7,5 metros. Mal consigo passar pela abertura minúscula. Que aperto! Nossa, é muito pequeno. É óbvio que os Chachapoyas não queriam que um ser humano vivo entrasse aqui. Estamos quase lá. Opa, peraí. Faltam só alguns metros. Pronto? Pode descer agora, Alfredo! Tudo bem. Legal. Em outra época, esse fosso já esteve cheio de ossos até o teto. Pelo número de ossos, quantos corpos tinha aqui? Não sabemos com certeza, mas acho que mais de 100. Nossa, tudo isso? Mais de 100 corpos? Isso, mais de 100. E dá pra saber se eram Chachapoyas ou não? É bem provável que sejam representantes deles. Alfredo me diz que ele tem sua própria teoria sobre o porquê desses ossos estarem aqui. E não tem nada a ver com sacrifício humano. Para mim, eram parte dos enterros secundários, como uma oferenda ao centro do local religioso. Era o templo mais importante para o povo Chachapoya. Os Chachapoyas que viviam fora de Quelap traziam os corpos de seus mortos para cá. Era considerado um importante ato de adoração enterrar os entes queridos na fortaleza sagrada da montanha. Mas até agora não encontramos em Quelap provas que confirmem esse fato. Será que esse foi um fator que contribuiu para o desaparecimento dos Chachapoyas? Se essa não foi uma das causas, então o que teria mudado na vida desse povo para levá-lo à extinção? Há evidências de uma ocupação inca, além de algumas oferendas no estilo deles, neste templo aqui. Alfredo me forneceu um novo elemento para a minha investigação: a presença dos incas. Por quase 1000 anos, os Chachapoyas ocuparam Quelap, mas a única cultura que se destaca aqui, até mesmo pelas provas das oferendas, é a Inca. Os incas, exatamente. Eles deviam ser adversários fortes. Acho que sim. A descoberta das oferendas incas é uma prova rara que sugere que eles ocuparam esse importante centro espiritual dos Chachapoyas. Os incas eram famosos por serem invasores e lutarem com unhas e dentes para expandir seu império. Mas por que os incas haveriam de querer um território tão isolado e inacessível? Explorei templos antigos e fiquei frente a frente com vítimas de rituais de sacrifícios humanos para descobrir o que levou à queda de uma das culturas mais fantásticas e infelizmente esquecidas do mundo: os ferozes guerreiros andinos Chachapoyas, que possuíam avançados conhecimentos de engenharia. Acredita-se que Quelap, a fortaleza construída há 1500 anos no topo da montanha, foi o centro religioso desse povo. Mas por volta de 1470, os poderosos incas começaram a construir imponentes cidades de pedra, como Machu Picchu. E começaram a se expandir para o norte, partindo da capital, Cusco. Foi então que começaram a cobiçar o território dos Chachapoyas. Oi, bom dia. É sábado, bem cedinho, e eu vim a essa pequena cidade da montanha, onde todo mundo está reunido porque é dia de feira. Acho que já vi quem eu estou procurando. Eu combinei de me encontrar na feira com a especialista nos Chachapoyas, a doutora Inga Schellerup, para saber o que é de tão especial no território deles. Ah, Oi, Josh. tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, muito prazer.
Inga me diz que com o passar dos séculos, essa cidadezinha prosperou muito por causa de sua localização. Essa é uma das rotas entre o Amazonas e as Terras Altas. E os Chachapoyas, é claro, eram famosos por controlarem o acesso a todos esses produtos. Então a localização dos Chachapoyas foi essencial para o sucesso deles. Exato. Segundo Inga, os Chachapoyas controlavam a produção de vários alimentos. Mas talvez tão importante quanto isso tenha sido o controle das plantas psicotrópicas do Amazonas. A tribo as utilizava para curas místicas e para obter força espiritual. Pois é, os Chachapoyas eram bons curandeiros. Eles sabiam como curar as pessoas. E os Incas não. Não, os Incas não. Essa era a grande vantagem dos Chachapoyas. Era a riqueza da selva amazônica que os Incas queriam. Se o Império Inca fosse forte o suficiente, se pudessem conquistar os Chachapoyas, teriam a terra, a rota do comércio da Amazônia e força espiritual. É. E por isso os Incas pensavam, é o que nós queremos. Os Chachapoyas são inimigos. É. Os Incas iniciaram uma guerra feroz para conquistar o controle do reino dos Chachapoyas. Mas não esperavam tanta determinação por parte dos guerreiros Chachapoyas, que defenderam bravamente sua terra sagrada. Agora Inga e eu vamos fazer uma viagem para ver exatamente o que os Incas tiveram que enfrentar quando resolveram atacar os Chachapoyas. O povo das nuvens levava vantagem no terreno íngreme. Foi para cá que os Incas vieram por volta de 1470. Uma área difícil, cheia de precipícios e pedras, onde os Chachapoyas se escondiam e faziam emboscadas. É, faziam emboscadas? Colocavam armadilhas? Com certeza. Bloqueavam as trilhas com pedras gigantescas. É, o lugar aqui é perfeito para emboscar alguém. Poderiam estar em qualquer lugar. Os Chachapoyas eram conhecidos por serem extremamente violentos. Inga me trouxe a esse penhasco gigantesco para mostrar algo que, segundo ela, confirma essa teoria. Era esse o lugar que eu queria mostrar, Lapetá. E vamos subir. Até lá em cima. Legal. Segundo Inga, os guerreiros Chachapoyas guardavam as cabeças de suas vítimas como troféus. A prova disso pode ser conferida a 460 metros. É tão perigoso que dá para entender, porque só meia dúzia de exploradores se arriscaram. A única forma de chegar lá é fazendo rapel. Uma queda seria o mesmo que cair do Empire State Building. Bom, nós estamos preparados, o que significa que vamos descer pelo precipício. É sua primeira vez, Inga? É sim. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tá pronto? Beleza. Estou. Vamos lá. Vamos lá, tô pronto. Tudo bem aí? Está. Tudo bem? Tudo bem. Mesmo? Foi por pouco. Felizmente, Inga está bem graças ao nosso equipamento de segurança. Mesmo usando equipamentos modernos, o rapel é arriscado. Mas séculos atrás, os Chachapoyas desciam por esse abismo regularmente. Para homenagear seus mortos, eles enterravam os corpos em formações geológicas sagradas muito parecidas com Cuelap. Os Chachapoyas sabiam escolher. Com certeza. Isso também porque essa pedra era sagrada. Esse local era sagrado? Com certeza. Lapetá está localizada perto da convergência de dois rios, fato considerado sagrado por muitas culturas indígenas. Ainda não sei como eles chegavam aqui. Do mesmo jeito que a gente de corda. Sério? Usavam cordas? Acho que sim, usavam, porque não tem outro jeito de descer. É fantástico, principalmente por causa do tempo. Depois de uma longa descida, encontramos o que estávamos procurando. Esse antigo mural dos Chachapoyas. Olha só, não é fantástico? Incrível. Tem várias salas. Inga acha que representa um guerreiro com um tipo de capacete com chifres arrancando a cabeça do oponente.
Quando os arqueólogos o encontraram, entenderam que era um símbolo da força e determinação dos Chachapoyas. Foi isso mesmo. Acha que eles arrancavam a cabeça das pessoas? Oh, sim. É mesmo? Claro. Pelo que dá pra ver, esse cara aí foi o vencedor. Foi. Não é? O guerreiro que ganhou a batalha. Um guerreiro com uma garra impressionante que ganhou a batalha e um enterro especial aqui. Tamanho sacrifício para construir um memorial desses no paredão da rocha sagrada deixa ainda mais evidente o importante papel que a natureza e a geografia ocupavam na religião da tribo. Mas agora, estou prestes a descobrir se esses guerreiros Chachapoyas conseguiram vencer os Incas ou morreram tentando. Recuperei múmias seculares e explorei catacumbas altíssimas na minha missão de descobrir quem eram os Chachapoyas e por que simplesmente desapareceram há mais de 500 anos. A doutora Inga Sherelup me diz que os poderosos Incas planejaram ataques violentíssimos para conquistar os Chachapoyas e o território valioso onde viviam. Como então eles se defendiam? Será que os Incas conseguiram dizimá-los? Para descobrir como esses guerreiros se defendiam, Inga me trouxe a um local para testar as armas da época. A arma de guerra preferida dos Chachapoyas era a funda. Dom II e Dom Juan concordaram gentilmente em fazer uma demonstração de como ela é usada. Tá legal. Hoje, os agricultores usam a funda para proteger a plantação dos pássaros. Mas séculos atrás, os Chachapoyas a usavam para matar seus inimigos. É feita de... Crina de cavalo. Exatamente. Mas os guerreiros Chachapoyas, eles usavam um tecido feito de osso. Então essa era a arma usada pela tribo Chachapoya. Exatamente. E é claro que ficavam esperando os inimigos lá no alto da montanha para tentar esmagar os crânios deles. Abriam a cabeça dos inimigos com isso? Sim, descobrimos muitos crânios com essas fraturas. Por que você não tenta? Eu vou experimentar. A força não vem do movimento constante, mas sim do balanço final. Por favor, afastem-se todos. Deixa eu ver se eu acerto alguma. Nada. De novo. Não deu. Bom, pelo menos foi pra frente. Ah! Ah! Que legal! Acertei um crânio. Se eu, que não tenho prática, consigo acertar uma cabeça, imagine o estrago que um exército inteiro de guerreiros Chachapoyas causou aos invasores incas. Olha só, partiu bem no meio. E é bom a gente lembrar uma coisa, não é, doutora? O crânio animal é mais resistente que o humano. Pois é, imagine como ficaria a cabeça de um ser humano. Se eu acertasse a cabeça de um deles, já era. Isso. Nas mãos habilidosas dos Chachapoyas, a funda era uma arma mortal. Mas os incas também manejavam uma outra arma, com muita habilidade. A clava. Essa é uma clava inca feita de pedra. Quebra qualquer osso com uma pancada só. Isso, sem dúvida. Bom, a princípio, essa é uma arma de combate próxima. Exatamente. Não é? Já a funda é de longo alcance. É. Os incas tinham que chegar bem pertinho. E chegava. Pedra contra osso. A pedra ganha. Mas Inga me diz que os incas levavam uma grande vantagem sobre os Chachapoyas em número. Os incas chegaram com 20 mil homens. Mesmo em menor número, os Chachapoyas não desistiram. Continuaram lutando. Batalha após batalha, o povo das nuvens defendeu sua terra com unhas e dentes. Mas o exército inca não desistia, cada vez maior e mais forte, até que finalmente derrotaram os Chachapoyas, que baixaram suas armas. Inga conta que em 1470 o povo das nuvens foi conquistado, mas não sacrificado. Os incas assumiram o controle do território Chachapoya e apenas acrescentaram à tribo a população do império. Então, se os Chachapoyas conviveram com os incas que os dominaram, o que poderia ter causado seu desaparecimento? Vou voltar para Cuelap, onde o arqueólogo-chefe Alfredo Narvaez diz que tem novos artefatos Chachapoyas que podem nos apontar um novo suspeito. Olá, Oi, Jorge. Alfredo. Tudo bem? Eu tô de volta. Descobrimos alguns fragmentos que são completamente diferentes dos potes de cerâmica locais. Olha só.
Esses são os potes feitos pelos chachapoias. Dá para perceber que não é tão bem acabado. Não foi nem polido, nem nada. Eu posso segurar? Sim, obrigado. claro. A cerâmica que Alfredo encontrou em Cuelap é muito mais avançada tecnologicamente do que os potes feitos pelos chachapoias. Os métodos sofisticados indicam a presença de um outro povo aqui em Cuelap. Os espanhóis. Então isso foi feito pelos chachapoias, mas com técnica espanhola. Correto. Então os dois povos se davam bem. Exato. Mas isso não quer necessariamente dizer que os espanhóis têm algo a ver com o desaparecimento da tribo. Há alguma outra evidência aqui? Evidência cultural sobre a interação desses dois mundos? Não temos nenhum outro tipo de evidência. Só a cerâmica. É só a cerâmica. Se você quiser saber mais sobre a história, nós vamos ter que ir até La Jauja, La Jauja. a primeira cidade que os espanhóis fundaram. A 46 quilômetros ao norte de Cuelap, a cidade de La Jauja é o primeiro vilarejo espanhol dessa região, fundado em 1538. Por trás da fachada sonolenta desse povoado se escondem terríveis detalhes sobre os últimos dias dos chachapoias. Minha missão é descobrir o que causou o desaparecimento de uma antiga civilização andina, os perigosos chachapoias. Até agora consegui eliminar os incas como principais suspeitos, embora um outro grupo tenha chamado a minha atenção, os espanhóis. Todo mundo sabe bem que os espanhóis vieram para a América do Sul, mas espero poder descobrir o que exatamente fizeram aos chachapoias. Este é o vilarejo de La Jauja. Eu vim para cá porque fiquei sabendo que aqui reconstituem a cerimônia do encontro entre os chachapoias e os espanhóis, como foi há 500 anos. O Dr. Peter Lurch, especialista na tribo chachapoia, me convidou para assistir à estranha cerimônia. O que ela representa? É a dança dos cavalos. Há 4 pessoas que representam os cavalos e uma outra na frente que representa o homem pagão pré-hispânico. Aquele de máscara. De máscara preta. Peter me diz que em 1532, cerca de 60 anos depois que os chachapoias foram conquistados pelos incas, os espanhóis chegaram ao Peru em busca de ouro. Para os nativos, aquela chegada foi um choque. Eles nunca tinham visto cavalos antes. Então estamos vendo os espanhóis e seus cavalos subjugando os nativos. Exatamente. Esse é o simbolismo básico dessa dança. Liderados por Francisco Pizarro, os exploradores espanhóis capturaram o imperador inca Atahualpa e tomaram o controle do império. Esses acontecimentos forçaram os chachapoias a uma escolha: se juntar aos incas e lutar contra o inimigo, ou lutar ao lado dos espanhóis para ajudar a expulsar os incas. Peter me diz que a prova dessa escolha pode ser vista aqui, numa capela no centro da cidadezinha. Qual é a história dessa igreja? Essa igreja é a mais antiga de todo o nordeste do Peru. Foi construída em 1538. Essa é a primeira... É a primeira igreja dessa de região. toda essa região. O cristianismo nessa região começou aqui. Exato. Olha só essas pedras. São parecidas com as de Cuelap. Aqui podemos ver o encontro dos dois mundos. Isso. Embora os chachapoias cultuassem a natureza, eles ajudaram os espanhóis a construir igrejas católicas. Peter diz que isso mostra que os chachapoias tinham decidido apoiar os espanhóis em sua luta contra os incas, talvez para vingar a derrota que sofreram décadas antes. Mas os benefícios dessa aliança não duraram muito para os chachapoias, que logo descobriram o alto preço que teriam que pagar por ela. Os espanhóis não trouxeram só coisas boas para o Novo Mundo. Com eles vieram coisas ruins, como as doenças. Doenças como varíola, rubéola e difteria nunca existiram na América do Sul antes da chegada dos espanhóis. E os chachapoias não tinham imunidade contra elas. Centenas de nativos da região morreram. Essas doenças praticamente dizimaram a tribo chachapoia. Cerca de 90% da população não resistiu.
Foi uma perda devastadora, mas ainda não foi suficiente para extinguir essa misteriosa cultura. Porém, nas mãos dos novos líderes espanhóis, o destino dos Chachapoyas seria ainda mais terrível. Eu atravessei o Peru para descobrir o que causou a queda da civilização Chachapoya. Todas as evidências confirmam que a tribo colaborou com os espanhóis para derrubar o Império Inca. As doenças trazidas do Velho Mundo, porém, dizimaram a população Chachapoya. Cerca de 20 mil pessoas morreram e o equilíbrio de forças começou a mudar. Foi apenas uma questão de tempo até os espanhóis decidirem tirar vantagem da situação. Os espanhóis chegaram trazendo cavalos, trazendo doenças e também trazendo armas. Vou para uma serralheria em Lima, onde espero poder aprender como um exército de apenas poucas centenas de espanhóis conseguiu manter milhares de Chachapoyas sob controle. Quem vai me encontrar lá é o arqueólogo Guillermo Koch, também conhecido como Willy. Olá, como vai? Oi, muito prazer. Nicolás, o serralheiro, está fazendo uma espada quase idêntica àquelas que os espanhóis usavam no século XVI. Será que o Nicolás vai me deixar tentar? Claro que sim, Nicolás. É? A luva. Willy me disse que a chave para o sucesso dos espanhóis era a preparação. Eles tinham que trazer tudo da Espanha. E era uma viagem super longa. E de volta praticamente levava 1 ano e meio. Uma expedição ao Peru naqueles tempos era muito parecida com uma viagem à Lua hoje em dia. Praticamente, mais Não ou é? menos. Eles tinham que ser completamente autossuficientes. É, e a logística era super importante. Tinham que trazer absolutamente tudo. Com essas ferramentas e um exército de serralheiros, os espanhóis conseguiam substituir as armas destruídas ou danificadas durante suas aventuras. Willy me explica que os Chachapoyas, que já tinham tido seus dias de glória, não podiam competir com o infinito suprimento de munição dos europeus. Pior que isso, o maior choque dos nativos, cuja arma preferida era uma funda, foi constatar o poder de destruição das armas europeias. E a gente tem alguma coisa aqui que se assemelhe ao corpo humano? Bom, a gente tem aqui a perna de uma lhama. Perna de lhama. Isso. Acho que é o mais próximo que a gente vai chegar de um ser humano, não é? Acho que sim. Tá, vamos tentar. Era exatamente o que acontecia com as pessoas. Chegou no osso. Pois é. As pernas e os braços continuavam conectados ao corpo, mas o osso era atravessado. Então os espanhóis faziam isso nos campos de batalha? Isso, nós temos provas. Willy trouxe restos mortais daqueles que devem ser os primeiros nativos sul-americanos mortos durante a conquista espanhola, em 1536. Dá pra ver aqui o impacto da espada e a fratura que ela produz. A perna foi cortada nesse ângulo e ficou pendurada. É muito parecido com o que vimos na perna do lhama. É exatamente o mesmo. Então podemos dizer que essa fratura foi causada por uma espada. Com certeza. Não havia esse tipo de fratura antes dos espanhóis chegarem. Não, os nativos americanos não possuíam armas tão afiadas. Mas a espada não era a única arma mortal no arsenal espanhol. Eles também trouxeram armas de fogo. Essa é a primeira evidência positiva de que um nativo americano foi morto por um disparo. De uma dessas? Uma menor que essa, e atravessou o tampo da cabeça dele e o lado esquerdo do rosto. Quer dizer que foi daqui Daí, até aqui. Exatamente. Bom, se não estava morto, morreu por isso. Com certeza. Imagino que apesar dos Chachapoyas serem guerreiros nobres, eles devem ter ficado morrendo de medo. Sim, nunca tinham visto nada parecido antes. Mas, surpreendentemente, esse ainda não foi o fim da tribo Chachapoya. Willy, se somarmos as dificuldades que os Chachapoyas enfrentavam, os espanhóis possuíam cavalos, tinham armas superiores e trouxeram doenças. Isso foi o fim dos Chachapoyas? Mais ou menos, mas há um outro fator, algo que em espanhol se chama reducción. Em 1572, o vice-rei espanhol do Peru criou as reducciones, ou agrupamentos de nativos que tinham sido derrotados. Assim, os Chachapoyas foram forçados a viver longe dos lugares que consideravam sagrados. Eles juntavam povos de vilas diferentes em vilarejos pequenos. Mas dá para saber pelos registros para que reducciones os Chachapoyas foram mandados? Dá, sim. Eles descrevem alguns desses agrupamentos e tem um que é bastante interessante chamado Levanto. Levanto. Então uma parte dos Chachapoyas foi para lá. Ainda tem gente que mora lá. Então, se eu quiser ver onde os Chachapoyas acabaram, eu terei que ir para Levanto. É, ali você tem um excelente exemplo. Então é para lá que eu vou.
A 640 quilômetros ao norte, Levanto é uma bela cidadezinha com um passado sombrio. Bom, consegui chegar a Levanto, que hoje parece um lugar bastante tranquilo. Mas segundo o que o Willie disse, há 500 anos, as coisas eram bem diferentes. Ele diz que as reducciones fazem parte da história brutal e pouco conhecida dos conquistadores. Pouco se fala sobre o tema, mas é aqui que espero descobrir o que realmente acabou com a civilização Chachapoya. O meu guia em Levanto é o historiador Edilberto Ioplek, que explica o que aconteceu. E ele conhece o assunto muito bem. Como era o mundo dos Chachapoyas antes das reducciones, antes dos espanhóis mudarem tudo completamente? Basicamente, os Chachapoyas viviam em 14 grupos ou 14 vilas. Eles foram todos levados para um lugar só, porque tornava a dominação espanhola muito mais fácil, tanto política como religiosamente. Então esse era um povoado Chacha-Inca normal, porém colocando uma praça e uma igreja. Os espanhóis diziam, nós aqui controlamos o povo. Isso, sim, sim. Fico sabendo que os Chachapoyas eram forçados a trabalhar duro nas minas e engenhos de açúcar. Eram explorados para pagar os impostos exorbitantes exigidos pelos conquistadores. Apesar de tudo isso, pode-se dizer que o golpe final na civilização Chachapoya tenha sido espiritual e não físico. Um povo que adorava a terra foi forçado a aceitar a doutrina católica e as consequências foram devastadoras. Se lugares assim eram os novos centros da força política e religiosa, o que aconteceu com lugares como Cuelap? É provável que Cuelap tenha sido abandonado e que as pessoas de lá tenham sido levadas para reducciones como essa. No auge da fase em que as reducciones existiram, lugares como Cuelap foram abandonados. Esse era o novo centro espiritual. É interessante comparando um prédio de pedras pequenas como esse com a grandiosidade das rochas de Cuelap. Você nunca imaginaria que a cultura deles pudesse ser influenciada dessa maneira. Mas é provável que tenha sido um duro golpe para os Chachapoyas. A coisa foi acontecendo aos poucos. Não foi nada instantâneo. A conexão dos Chachapoyas com o solo sagrado que reverenciavam e que lutaram tão bravamente para proteger foi rompida. Tinham perdido sua casa e sua religião. Os poucos que sobreviveram às reducciones acabaram fugindo e a civilização Chachapoya simplesmente se desintegrou. Eu estou à procura de um ponto que defina o desaparecimento da cultura Chachapoya ou sua queda brusca, mas pelo que me dizem foi uma coisa progressiva. Certamente sendo forçados a se afastar dos locais sagrados como Cuelap, forçados a viver nesses agrupamentos, nesses pequenos vilarejos, mas principalmente forçados a aceitar um novo Deus. Tudo isso, mais as doenças e a influência espanhola, devem ter acabado com os Chachapoyas. Esse foi o fim. Muitos fatores contribuíram para o declínio dos Chachapoyas. O Império Inca, os conquistadores espanhóis e, é claro, não podemos esquecer o impacto das doenças europeias. Mas levar os Chachapoyas para lugares como Levanto, tirando deles seus locais sagrados como Cuelap, forçando-os a abandonar seus ancestrais, acabou dizimando completamente a civilização Chachapoya. Embora sua cultura tenha desaparecido há muito tempo, seu legado permanece, já que os arqueólogos continuam a revelar as respostas para a verdadeira história dos Chachapoyas. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.